Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, feliz por você fazer parte de mais um programa aqui no Aperte o Play. Olha só, esse programa, ele hoje vai ser pesado. Prepara o seu Wi-Fi aí, porque para carregar esse vídeo, meu convidado de hoje, olha só, nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, carioca da gema, tem mais de 30 anos de profissão, agora em 2018 na Rússia, participou da sua 8ª Copa do Mundo. Desde 90 na Itália, é só a voz dele que você ouve nas reportagens da seleção brasileira. Ele é o Pelé da reportagem e um falcão, um cara com classe para tratar os profissionais de imprensa e os amigos que ele recém faz, que é o meu caso. Papo de hoje tá contigo, Marcos. Valeu, Nicolas, obrigado aí, muito obrigado pelas palavras aí, obrigado pelo carinho. Essa pura verdade. Pô, valeu. Vamos bater esse papo. Tino, mais uma vez agradecer receber você aqui nesse programa super especial. Pô, eu que aqui agradeço. no Aperte o Play. Fala um pouquinho pra gente do seu início de carreira e já emendo também quantos passaportes você tem completo, rapaz, porque deve ter um armário, né? É, rapaz, olha, um abraço a todos aí, todo mundo acompanhando aí, parabéns a você por esse trabalho, por Obrigado. essa iniciativa. E, cara, é assim, muita viagem. Eu tenho a vantagem de ter passaporte europeu. Então, por exemplo, toda vez que eu vou à Europa, eu não carimbo, eu entro com o passaporte europeu. Eu saio daqui com o brasileiro e entro lá com o europeu, depois quando volto, saio de lá com o europeu e entro com o brasileiro. E aí não carimbo nem lá nem cá. E aí eu vou poupando os passaportes. Mas mesmo assim, por causa dos vistos, vai para a China, tem que ter visto, vai para a Austrália, tem que ter visto, vai para a Rússia, tem que ter visto. Não, para a Rússia não teve agora, mas... não, teve sim visto de trabalho para a Copa do Mundo. E aí vou ocupando as páginas, mas faz parte. Tem algum país que você ainda não foi, que queria ter ido para trabalhar, por exemplo, para a seleção que jogou? Ou que você foi e gostou muito, assim? Então, cara, assim... Haiti, você foi quando o Não Brasil fui, jogou? não fui, porque foi simultâneo aos Jogos Pan-Americanos, na época que eu estava envolvido, e eu acabei não indo. Pô, deve ter sido, né? Um Ronaldinho, especial, né? Pô. Quem foi, relata que foi algo assim inesquecível, realmente, inesquecível. Marcou tanto os jogadores quanto quem cobriu de maneira assim muito forte mesmo. Mas eu não estava lá não, de longe. E o seu início de carreira? Cara, o meu início de carreira foi sempre no esporte, né? Não pensava em trabalhar em televisão, não tinha a menor pretensão de trabalhar em televisão. Começou no impresso? Comecei no impresso e só pensava em impresso. Na minha época, e lá se vão muitos anos de faculdade, você fazia jornalismo impresso ou audiovisual. Você fazia jornal e revista ou rádio e TV. E eu fiz impresso, não fiz nenhuma matéria nem eletiva de nada de vídeo. Impressionante, assim, fiz a faculdade inteira sem fazer uma matéria de televisão, nem rádio, nem nada. E fui pro jornal e consegui dar esses passos, assim, para mim foi muito bom, porque eu comecei como estagiário no extinto Jornal dos Esportes, que era um jornal muito tradicional de noticiário esportivo, era uma referência no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, numa época sem internet, sem nada, as notícias esportivas eram lá, que as pessoas iam. E muitas gerações de jornalistas passaram por lá. E eu tive a alegria de trabalhar lá. Depois fui para o jornal O Dia, outro jornal carioca aqui de muita tradição, que segue até hoje, na editoria de esportes também. E aí, quando eu estava no Dia, tinha um companheiro que tinha ido para a TV Globo e falava, Tino, você não quer fazer tipo um estágio lá, não sei o que e tal. Eu fui assim de maneira informal na Globo para fazer gravar a TV, eu falei, não é a minha. Tanto que eu fiz um pouquinho, até agradeci e voltei pro jornal, porque a rotina estava muito pesada de trabalhar e fazer esse tipo de... E aí, mas aí depois, rapaz, as coisas foram acontecendo e lá se vão... E lá se vão de Globo 32 anos. Só Globo, né? Só Globo. Depois mais 3 anos de jornal impresso, que eu fiquei, né? Mas aí, ainda pegando esse gancho de você trabalhar meio que ininterruptamente, em 2015 você pediu um ano sabático, né? Para dar um tempinho para a família, fica à vontade de falar sobre isso? Claro, claro. Olha, Nicolas, eu amo o que faço, sou muito grato ao que faço e ao reconhecimento que tenho de estar aqui dando uma entrevista para você e tudo, porque por causa do meu trabalho. E adoro realmente esse ofício. Só que o custo familiar desse tipo de trabalho, de muita viagem, que muita gente acha super glamuroso. Só viagem para ver futebol. Cara, que vida é essa? Não sei o quê. Realmente é muito legal. Assim, eu adoro, realmente, volto a dizer.
Só que tem muito um outro lado que as pessoas não conhecem, que é muito desgaste mesmo de tudo, de dificuldade para conseguir as coisas. Existe uma pressão profissional para você cumprir determinadas tarefas. Até para o nosso papo aqui, né? Não é que você não queria, pelo amor de Deus. É. O Tino é uma pessoa que vocês não têm noção da tamanho da humildade desse rapaz aqui. E a gente só não conseguiu antes, né? Por conta de realmente de agenda, né? Pois é. Porque... Exatamente. E aí, difícil, em função dessa vida inteira, de 30 anos vivendo nessa batida, com as filhas sendo criadas assim, praticamente pela minha mulher, porque eu sempre fora, nos sufocos, nos dias de alegria, nas datas festivas ou de sustos, Dia dos Pais, sempre com Natal. ela. E aí eu falei, cara, eu preciso dar um tempo, preciso parar um pouquinho pra, cara, meramente assim, levar uma filha na escola, buscar uma mulher no trabalho, visitar meus pais que moram no interior, meus sogros, que eu pouco vejo, estão na casa dos 80, e ter um pouco mais desfrutar um pouco mais disso. Assim. Atividades que uma pessoa normal, que trabalha de segunda a sexta, né, faz aos finais de semana, Exatamente, né? tem feriados. Pois Porque pra gente não tem isso, né? Não Todo tem, dia é e segunda. viaja muito. Então, aí eu me organizei para ter esse tipo de interrupção na minha vida. Na Globo foram muito entendedores, assim, foram muito Receberam legais. bem, Assim, receberam bem, no início um pouco assim, assustados. O que houve? Alguma doença, alguma coisa aconteceu? Não, Fizeram não é alguma coisa isso. contigo? Não, mas e aí combinei a minha volta e tal, então tava tudo desenhado muito, já, né? muito bem sucedido, assim, foi muito legal. E aí foi uma pitadinha de aposentadoria, né? Assim, a gente Sentiu tem gostinho, aquele aperitivo de como é que ia parar, mas foi muito legal para voltar recarregado e com todo o gás, voltando a fazer o que eu amo, o que eu gosto. Você que já tem tanta experiência, uma larga experiência e tanto tempo na profissão também, teoricamente, a pessoa vai ficando mais experiente, mais velha, ela vai, não é que subindo de cargo, mas eu falo assim, vai deixando de ser repórter, vira editor-chefe, vira supervisor, aí não viaja mais tanto assim. Tino Marcos pro Tino Marcos, prefere ser repórter raiz mesmo, não gosta de... Fez por muito tempo Globo Esporte, sentado na bancadinha, no ar-condicionado, mas prefere mesmo ser repórter, né, Tino? Eu acho, Nicolas, que é uma questão assim de... Sabe o jogador que tem características para aquela posição? Eu acho que é como eu me vejo em relação à reportagem. Eu acho que eu acho que o meu desempenho como repórter é ali que eu jogo mais, ali, nessa posição que eu jogo mais do que como apresentador, mais do que como editor-chefe, assim, ou como um executivo que você já exerceu fora do vídeo. As duas funções, tanto apresentador quanto editor-chefe, Isso, que foi maravilhoso, foi uma experiência sensacional. Passar um ano assim dentro da redação, como a gente dizia, eu sou super nômade, vivo viajando, então ali eu estreitei muitas relações que eu tenho até hoje. Engraçado, tantos anos de TV Globo, mas esse ano me fez estreitar algumas relações, fazer amizade, mas de fato eu queria muito, tinha muita vontade de voltar à reportagem e tal, e também entender, por isso que eu digo que eu não posso me queixar, porque assim, tudo que foi meu desejo assim, ao longo desses anos, assim, as coisas aconteceram. Assim, e eu tenho um espaço, tenho um reconhecimento, então eu sou muito grato assim, à casa onde eu trabalho há tanto tempo e justamente por me permitir viver tanta coisa legal. E é isso, e acho que é essa coisa de contar história, de ir para a rua, de trazer, de apurar, de fazer as imagens, assim, sair com a equipe, depois voltar, decupar, que é a gente ver tintim por tintim tudo que a gente gravou. Essa parte ficou legal, essa parte vai ficar interessante. Isso, para editar, não posso deixar de tirar roteirizar, isso tudo, isso é a minha vida, assim, isso é o que eu mais amo, assim, essa coisa de contar a história, essa brincadeira que para mim é contar a história, e eu acho que feliz é a pessoa que não vê o seu trabalho como um ônus, como, eu vou para o trabalho. Feliz é a pessoa que vai trabalhar como se fosse uma diversão, né? E é como eu sinto, apesar de, você tomar chuva, você tomar choque de microfone, você passar neve, eu tenho muita dificuldade no frio, que eu não consigo articular, minha boca começa a ficar tudo assim, sabe? Não consigo falar, parece um bêbado, mas por tudo que você passa em todos os aeroportos, e todas as portas que se fecham, as dificuldades todas, mas é espetacular, assim, eu amo. As duas coisas que eu amo, que é o conteúdo esportivo, que é essa massa de informações que eu consumo desde que eu me entendo por gente, e o lado de escrever, de contar uma história, de fazer um roteiro, de organizar aquilo, de pegar as coisas que eu fiz e tal, de gravação e tal, e tornar aquilo atraente para quem vai ver. Isso é maravilhoso. E essa relação que você estreitou junto
com tanto tempo de TV Globo também, tá no ar. Eu pergunto e você responde. Olá, Nicolas, amigo. Poxa, que prazer ser convidado para fazer, privilégio, né? Fazer uma pergunta para essa referência nacional, que é o meu companheiro Tino Marcos, companheiro de tantas jornadas. Olha só, Tino, muitos amigos e torcedores eventualmente me perguntam aí se eu não tenho vontade de escrever um livro sobre os bastidores, sobre as histórias que eu vivi nesses anos todos aí, acompanhando principalmente a seleção brasileira, mas o futebol brasileiro de uma maneira geral, né? E eu sempre respondo que nunca tive essa intenção, não. Tenho até medo, né, de, conforme o bastidor que eu contar aí, eu perder a fonte, né? Então, assim, nunca me passou essa ideia pela cabeça, não. E eu queria saber de você, se você tem, por acaso, a intenção de um dia escrever um livro a respeito de tudo isso que você viveu, histórias riquíssimas, né? Tanta coisa aí que você teve a oportunidade de viver com a profissão, se você, inclusive, já vem anotando alguma coisa e tal, ou se você também nunca pensou em escrever um livro a esse respeito e, quem sabe, escrever um outro aí sobre crônicas, etc. e tal. Grande abraço, Tino, Nicolas, prazer enorme estar com vocês. Maurão, quando vier aqui ao Rio novamente, vamos fazer, já pré-combinamos aqui também. Cara, o Maurão é uma querida. Quanto tempo de amizade, Tino? Nossa, mãe, são décadas e décadas, né? A gente começou a fazer seleção juntos em 95, por aí, eu imagino, e tal. Imagina, é muito tempo. E o Mauro, eu costumo dizer que ele vai viver 100 anos, assim, cara. Porque, pô, o Mauro é o cara mais light, assim, sabe? Mais leve, assim, pra levar a vida, tá tudo bem sempre, ele não... O que ele tem de cabelo branco, você tem de cabelo preto, né? É, cara, ele tem de cabelo branco, mas eu que sou preocupado, entendeu? Essa coisa tá invertida. Ele é o cara mais tranquilo, assim, mas assim... Em relação à pergunta dele. Em relação à pergunta que ele fez, eu já várias vezes pensei, sim, em projetos de escrever livro, é algo que eu quero fazer ainda. Vou fazer com toda certeza, só que eu ainda não encontrei o caminho exato. Assim. O que, em primeiro lugar, me ocorre é escrever sobre alguma coisa, e não sobre mim. Eu, em princípio, assim, por enquanto, não... Eu sou de uma escola de jornalismo, assim, que hoje eu sei que a gente aparece muito, o modelo de reportagem coloca muito em evidência o jornalista, o repórter, nas ações dentro da matéria, mas eu sou de uma época em que se dizia, tinha uma máxima que dizia jornalista da notícia, jornalista conta a notícia. E fui muito forjado com essa frase, assim. Então, assim, a minha característica principal é de ter um olhar sobre alguma coisa, né? E de contar uma história a partir daquilo que eu estou vendo e apurando e tal. Então, talvez eu parta para algum projeto assim, mas eu preciso de tempo para ter... Por exemplo, eu tenho um personagem que eu gostaria muito de fazer, mas não falei nem com ele ainda sobre esse projeto, porque sei que não tem tempo ainda de apurar. É um lama budista, é um brasileiro que viveu 11 anos nas cavernas, ali na área da Índia, do Nepal, aquela área ali e tal. Hoje o cara, ele é tradutor de tibetano para português. É uma biografia assim, fantástica, espetacular. Que eu tenho admiração por ele. Pô, ele dá um livro espetacular. Com certeza. Só que ele ainda não sabe dessa história. Estamos falando aqui em primeira mão. Quem sabe ele vê aí e se interessa. Mas enfim, né? Eu acho que não é o momento ainda para mim. Eu ainda estou muito envolvido com o trabalho na TV e acho que não tenho tempo principalmente de apurar. Porque o que eu quero é sentar e pesquisar, né? E a fundo para depois escrever. Mas é isso, Maurão. Vai rolar esse livro sim. Vou esperar o seu também, viu? Estou lá na fila de autógrafos lá para ganhar o meu. Ô, Tino, a gente sabe que contar história nem sempre é bom. Às vezes também é ruim. Na sua primeira Copa, em 94... 90. 90, isso. 90 foi a primeira Copa, mas em 94... Seu primeiro título mundial, vamos dizer assim, né? Isso. Nos Estados Unidos, e você foi o único repórter que entrevistou alguns jogadores ali no campo, deu um migué em uns ali, tudo. Eu acho que foi talvez sua primeira emoção, assim, né? Contou com um prazer enorme, né? Só que aí, em 2014, foi aquela decepção. Exato. Dois extremos para escrever. Quando é campeão e quando não é campeão é uma coisa, mas quando não é campeão, em casa, toma aquela lavada. Foi difícil aquele dia, né, Tino? Olha, Nicolas, você colocou aí, eu acho que os dois extremos, assim, se você me perguntasse assim, na sua carreira... Foi essa a intenção. Na sua carreira inteira, quais são os dois lados, assim, mais intensos, digamos assim? Eu acho que foram realmente
o tetra, aquela inesquecível data, aquela memória, aquela experiência fantástica. O Brasil termina a Copa do Mundo invicto. E desde os primeiros jogos o técnico Parreira ressaltava: a seleção brasileira está passando pelo Mundial sem susto. Por isso o Taffarel trabalhou muito pouco, foi pouco exigido e precisou chegar à final da Copa do Mundo para aparecer o talento dele. Na defesa do pênalti, voltou a brilhar a sua estrela, Taffarel. Você tinha vontade, em função de você estar em grande forma, de ter um momento de mostrar que você também podia dar sua contribuição e foi muito importante? Olha, é lógico que eu fico muito feliz de ter defendido esse pênalti, porque sabia que essa vitória era nossa. Eu gostaria só de agradecer a Deus, porque é Ele que colocou essa vitória pra gente. É Ele que esteve ali junto comigo nos pênaltis. Estou feliz de ter ajudado o Brasil nessa conquista. 2002 foi sensacional também, mas eu acho que é maior ainda a primeira, por tudo que significava, por ser a minha primeira, pelo Brasil estar 24 anos sem ganhar, enfim, foi uma explosão mesmo. E o outro lado, o lado mais difícil realmente, para mim foi um maior desafio, assim, um dos maiores desafios, eu acho, assim, da carreira, escrever a crônica de Brasil Pós-jogo. E Alemanha pós-jogo. Eu assisti ao jogo atrás do gol, sozinho, estava na transmissão ali, e anotando os lances, tendo a responsabilidade de fazer uma matéria para a noite, em questão de horas. Do gol que tomou 5 ou do gol que tomou 2? Pois é. Você estava atrás do gol? Eu estava no gol que tomou 5. Tomou 5. Eu costumo até brincar, eu sempre digo assim, eu falo pro Oscar, falo assim, rapaz, você quando for velhinho, você chega pro seu neto e fala assim, meu neto, pô, vovô fez um gol em semifinal de Copa do Mundo. Pô, vovô, é mesmo? Mas como é que foi? Não, deixa isso pra lá. E o vovô fez. Não interessa não. O vovô fez, era semifinal de Copa do Mundo e tá. Tava lá em casa. O cara encontrar assim o tom, né? Qual é o tom? Como é que se conta uma história como essa? 7-1. E aí, cara, no Brasil... Né? Houve choro de novo. E dessa vez, o mais doloroso. O menino, algum dia esquecerá? O ônibus da seleção chegou em festa ao estádio. Traziam Neymar na cabeça. Felipão escalou o mineiro Bernard na vaga do camisa 10. E o Mineirão empurrava a seleção para uma vitória que em nenhum minuto de jogo chegou sequer a se esboçar. E olha que o time teve mais posse de bola no início, mas o parque de diversões alemão abriu suas portas já aos 10 minutos. Kroos bateu o escanteio e a curva da bola terminou no pé de Miller. Fácil, sem marcação. Depois, em 6 minutos, haveria o maior apagão de uma seleção brasileira em todos os tempos. Klose, Júlio César, Klose. Não era só 2-0, era o 16º gol do alemão em Copas do Mundo. Tirou de Ronaldo a condição de maior artilheiro de todos os tempos. 2 minutos depois, cruzamento da direita e Kroos fazia 3-0. Se parecia inacreditável, o que dizer do que viria a seguir? Khedira abriu mão de chutar. Toma, Kroos. Mais um para você. E se 4-0 era demais, o quinto não tardaria. Como numa linha de passe, como se jogassem contra crianças. Khedira, agora ele. 5-0. E eram só 28 minutos de jogo. Taticamente, individualmente, a seleção se curvava ao imenso domínio alemão. E saiu de campo vaiada ao fim do primeiro tempo. Felipão tirou Hulk e Fernandinho e lançou Paulinho e Ramires. Como piorar parecia impossível, houve uma pequena melhora. Neuer chegou a defender um chute de Oscar. Paulinho chutou 2 vezes e 2 vezes o goleiro alemão defendeu. Júlio César também pulou para salvar o que seria o gol de Miller. Mas o capitão Lahm, sem marcação, tocou para o toque simples, mortal, de Schürrle, 6-0. Schürrle entrou no segundo tempo e fez história. No chute em que Júlio César nem pulou, aumentou para 7 a conta desse desastre. A Alemanha quase fez o 8º. E no finzinho, Oscar fez o gol único do Brasil. Não havia o que comemorar. 7-1. Qual o tamanho disso?
foi muito difícil, foi muito sofrido e difícil. Quer dizer, você fica ao mesmo tempo sofrendo, que isso também é um negócio muito interessante, assim, essa coisa do emocional. Eu lembro que em 94 eu tinha que me segurar para conseguir dar conta das tarefas que eu ainda tinha, porque eu queria, pô, jovem ali, campeão, queria ir pular, queria comemorar, mas ainda tinha muita coisa para fazer. Da mesma forma, em 2014 eu queria ir embora. Primeiro tempo. Acabou. Bora, 5-0, bora. Pô. Não, e aí tem que fazer as matérias, tem que fazer tudo, tem que gravar. Enfim, são obrigações. Com certeza. E eu acho que a gente tem que colocar isso sempre à frente, quer dizer, muito além das nossas emoções, está a nossa obrigação. E é muito assim que eu vejo. Mudando um pouco essa emoção, está no ar, Momento Resenha. No Momento Resenha é aquele espaço que eu dou para ele se auto-sabotar, o convidado. Fala uma gafe aí, que você, dos seus dezenas de anos de carreira, que você acha, pô, aquela ali, ou no começo de carreira, ou agora pro final, não pro final, mas agora atualmente. Mas eu queria antes dar uma pincelada que você falasse da Copa de 2006, que você caiu de cima do ônibus, aquela foi sensacional, né? Rapaz, eu não sei se você ia escolher essa, mas... Não, pois é, o sujeito passa, sei lá, 30 e tantos anos tentando construir uma credibilidade, fazer matérias legais, aí se você clica lá, Tino Marcos no YouTube, vai. Pior que é verdade. Só o Tino Marcos caindo, Tino Marcos caindo. Cara, aquilo ali... Quem sugeriu? Então, pra você subir? Fui eu mesmo. Foi você mesmo? E o problema, e o pior de tudo, é que eu tinha várias que valeram, né? Só que o Álvaro Santana, que estava comigo, que é o meu parceiro, o repórter cinematográfico de décadas também, muitas Copas Olimpíadas juntos, ele tá sempre aquela, agora a perfeição, vamos fazer aquela para ficar perfeita, para ficar, não sei o quê. Aí ele deve ser tão perfeccionista quanto você, né? É isso. E aí nessa, cara, caí. E eu reconheço que é engraçado, né? Não posso negar. Mas não machucou ninguém. Que é um mico, que aquele ui quebra, aquele ui, quando o cara quebra, mas que acabou viralizando, assim, e tudo bem. Que bom que você lida com isso aí com bom humor, né? Sem problema nenhum, né? Faz parte. No adeus Avex, não cabia mais ninguém, claro, nem na arquibancada, nem aqui em cima do caminhão. Ui! Ai, meu Deus. Desculpa. Machucou? Machucou? Não, foi só o susto. Agora fala uma que você acha que dei mole, eu acho que eu falei, ou início de carreira, alguma coisa assim que você acha engraçado também. Olha, teve uma muito engraçada que foi assim, quando eu entrei na Globo, era muito menor, o jornalismo era muito menor e a gente às vezes era chamado, eu era do esporte, mas era chamado para fazer alguma coisa para geral, para o jornalismo mesmo. E aí teve um desabamento de um supermercado em Pilares, se não me engano, na Abolição, me mandaram para lá de noite. E aí eu tinha que fazer um flash, que era uma chamada para o Jornal da Globo, que entrava à noite. E na época a gente tinha um negócio que chamava Watchman, que era uma televisãozinha com uma anteninha que captava mesmo assim, aquele sinal local, e você via pela televisão, era o seu retorno para você entrar no ar e tal, não sei Naquele momento? Naquele momento. Só que, como tinha tido uma enchente muito grande no Rio, eles tinham feito um quadro que chamava SOS Rio. E aí isso só entrava para o Rio de Janeiro. E essa minha chamada era para o Brasil inteiro, menos para o Rio de Janeiro. Só que não avisaram, não falaram que era menos para o Rio de Janeiro. Então, o retorno que eu tinha era do Rio de Janeiro. E falaram, tipo, vai entrar tipo 10h32. Beleza, eu 10h30, estou preparado lá, começando a carreira, nervoso, não sei o quê, ensaiando o texto, não sei o quê. 10h31 nada, 10h32, entra a vinheta do SOS Rio e a nossa não. E aí eu começo a ensaiar o texto. Eu falo, a Defesa Civil disse que isso aqui recomenda, não sei o quê, os corpos. Aí eu falava de novo, olhava para o papel. E depois eu vinha descobrir que eu estava no ar aquele tempo todo. Todo momento. Todo mundo vendo. As pessoas na TV deixando no ar porque achando que o repórter estava apenas inseguro. Mas na verdade eu estava ensaiando. Até que eu indo, falei, gente, já são 10h34, não vão chamar não? Aí foi nessa que cortaram, porque o retorno estava equivocado, né? Eu não ouvia. Então foi uma tremenda gafe, Teve outra também que, na Copa da Itália, em 90, na minha primeira Copa, tinha o Roberto Aranha, que está até hoje na TV Globo, que era o coordenador, e aí caiu a comunicação com o Brasil, e assim fui pra frente da câmera, alô Aranha, caiu a comunicação, tal, não sei o que, caiu o retorno. E aí todo mundo sacaneando, alô Aranha. Naquela época eu estava
escondido no fundo da história ali. Tino, o papo aqui tá maravilhoso, mas a gente tem tempo, infelizmente, já estamos na reta final do nosso papo. Umas últimas perguntinhas para você. Você tem feito uns desafios aí no Esporte Espetacular, o pessoal tá botando a sua competência à prova. Mas eu quero saber apenas de um desses desafios, rapaz. Qual o nível de medo do Tino Marcos para pedir para beijar a careca do Felipe Melo? Rapaz. Faltava o último desafio, o mais embaraçoso deles. Um beijo no Pitbull, Felipe Melo, que há tempos não dá entrevista. Tem sido blindado pela assessoria de imprensa do Palmeiras. O que me cabia era tentar. Mas como? Um beijo no rosto? Ou quem sabe naquele estilo Poderoso Chefão? Quando o Felipe se aproximou, fui pro tudo ou nada. Felipe, não fica entrevista não, velho. Eu só preciso de um favor. Preciso dar um beijo na tua careca, pode ser? Opa, só baixar, por favor. Prazer te ver, Tino. Obrigado, querido, obrigado. Muito respeito por você, sabe disso? Aê, galera! Foi mais medo ou mais vergonha, Tino? Foi vergonha, cara. Vergonha, assim. Pô, eu fiquei realmente... Como que eu vou começar a pedir? Eu cheguei várias vezes a cogitar de dizer, pô, cara, não, essa eu não vou. Essa não vai dar. Pô, eu sofri com isso. Às vezes eu acordava de noite pensando, pô, como é que vai ser esse negócio, cara? Pô, que jeito que eu vou falar com ele? E ele vai entender. A sorte é que eu tenho com ele um relacionamento muito bom. Eu vi isso no final. Depois que você deu o beijo, meu pai, eu tava vendo com meu pai nesse dia, ele falou, olha só, olha aí, ó, olha o que o Felipe Melo falou pra ele, o reconhecimento do cara, da lisura do cara, do caráter do cara. Isso foi muito legal, ele foi muito bacana. Até aproveito assim para agradecer em público aqui a ele, porque realmente é muito gratificante a gente chegar depois de tanto tempo assim na carreira e olhar para trás e ver que construiu uma estrada assim de credibilidade, de pessoas acharem que você é uma pessoa séria, que não é uma pessoa que vai querer crise, prejudicar ou puxar saco de alguém, entendeu? Faz o seu trabalho ali. Sempre quis fazer o meu trabalho, às vezes tem desgaste, às vezes, mas faz parte da profissão da gente, a gente não é amigo, assim, digamos assim. Eu digo sempre assim, muito poucos amigos mesmo, jogadores assim, eu fiz ao longo desses anos. São pessoas com quem eu tenho um relacionamento excelente, ético, assim, mas enfim, então foi muito difícil. Mas na hora ele... Eu tinha mandado um recado através do assessor dele, assim, dizendo que eu estaria ali, que pediria ele para fazer alguma coisa diferente. Que não era nada que ele ficasse constrangido, que também não era uma entrevista, porque ele estava blindado. Ele estava sem dar entrevista. Ele estava sem dar entrevista. O Palmeiras não queria, o Felipão, desde que assumiu, não quer que ele fale. Falei, cara, mas não vou fazer uma entrevista, pode deixar uma coisa rápida e tal. Aí foi rapidinho e foi. Ele baixou a careca. Foi muito engraçado. Missão cumprida, né? A careca suada. Um abraço aí, Felipe Melo. Valeu, Felipe. Tino, pra fechar nosso papo aqui, olha, aquele rapaz, presente. Oh, que legal. Aquele souvenir que a gente... Souvenir porque você é muito viajado. Caramba, com o nome da personalizado. Pessoa. Que isso, Fica à vontade. Não, vou mostrar lá pra minha mulher. Olha só seu que cafezinho, coisa linda. seu chá, sua cervejinha. Pô, cai super bem, adoro. Valeu. Canequinha do mundo. Obrigado, cara. Valeu, Nicolas, obrigado. Parabéns aí Obrigado, cara. Você tá louco. Obrigado você. Não, eu fico muito feliz aí pela... É uma homenagem, um carinho que você me trata e tal. E agradeço muito as palavras e tá aqui do lado. Tanta gente bacana que já apareceu aqui no Aperte o Play e outras que aparecerão. Então tamo junto. Tá bom. Tô ligado aí também. Galera, isso aqui... Como eu disse, é um falcão, é um poço de simpatia e de gratidão. Tino Marcos é excelência em pessoa. Mas não sai daí, ó. Aperte o Play RJ, vai lá no Instagram, que vai ter aquele ping-pong com o Tino Marcos, que você já conhece. Não se esqueça de se inscrever no canal do Aperte Play. Tinão, obrigado de novo, um abraço. Obrigado, valeu. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, gente, valeu. Pode abrir sem muita cerimônia, sem muita delicadeza. Não vou. Não vai abrir, não? Tá, já tá visto aqui, eu vou levar assim pra ficar mais protegido. Daniel Pereira falou a mesma coisa, Dandan. Cara, pra que eu vou abrir? Eu tô vendo que tá dentro. Quando ele viu que tava personalizado, ele... Ih, agora eu quero abrir. Eu falei, não, agora tu vai levar pra casa assim.